Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista. E agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você pode contribuir com o crescimento do canal e também ter benefícios exclusivos. Tem o nosso grupo do WhatsApp, tem vídeos exclusivos para os membros, tem também lives exclusivas, até um programa que a gente vai gravar somente para os membros deste canal. Tem Liga no Cartola, servidor no Discord e muito mais. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Pablo Maia está de volta ao São Paulo. Rapaz, Pablo Maia voltou. Pablo Maia está de volta ao São Paulo. Ele foi relacionado para a partida contra o Alianza Lima. O São Paulo joga na próxima terça-feira com a bola rolando às 7 horas. E o Pablo Maia, viajou, entrou no ônibus, depois entrou no avião e está a caminho de Lima, numa recuperação surpreendente, né? O Pablo, vocês vão lembrar, ele teve aquela contusão séria de ligamento ali no tornozelo, no confronto contra o São Bernardo, ainda pela última rodada do Paulistão deste ano, aquela vitória por 3-1 que deu até uma certa tranquilidade para o Zubeldia ir para a fase de mata-mata. Só que aí teve aquela infelicidade daquela torção no tornozelo e ele passou por cirurgia. A gente está falando aí de pouco tempo. E aí, num primeiro momento, a expectativa era de uma recuperação somente para o segundo semestre, né? As primeiras previsões ali davam conta de agosto ou setembro. Só que, desde o primeiro momento da recuperação, a gente tem que trazer alguns pontos. O Pablo Maia, em termos genéticos, ele respondeu muito bem à recuperação, além do fato dele propriamente se dedicar 100% para essa recuperação. Algumas pessoas me falaram no CT que teve dia que ele passou praticamente o dia inteiro, 3 turnos lá no CT da Barra Funda para realizar toda essa recuperação, fazendo 2 períodos, 3 períodos, se dedicando a todo tempo para a recuperação dessa contusão, e o esforço acabou sendo beneficiado aí com essa recuperação de fato surpreendente, né? Ele foi aos poucos, descendo ali esse tempo de recuperação. Tava lá para agosto, setembro, aí diminuiu, aí ficou para julho. E vocês foram acompanhando toda essa saga aqui que a gente foi informando semanalmente sobre essa questão do Pablo. Aí foi chegando, não, pode ser antes do Super Mundial de Clubes, ali naquelas últimas rodadas de junho. Aí já foi para a segunda semana de maio, para a segunda quinzena de maio. E aí, mais recentemente, até a gente tinha confirmado aqui de que já existia a possibilidade dele voltar aí nessa segunda semana de maio, e agora está confirmado. Até eu acreditava, né, que ele poderia dar uma segurada agora, né, porque confronto fora de casa, também tem o Palmeiras lá no gramado sintético, mas o Pablo Maia já vai aí ser relacionado para a partida contra o Alianza Lima, fica na expectativa de minutos, mas que recuperação fantástica do Pablo Maia. Estamos falando na primeira semana de maio de uma cirurgia e ele já conseguiu se recuperar. Bom demais, parabéns, Pablo Maia, foi uma recuperação inacreditável. Junto com o Pablo Maia, Arboleda também está de volta e viaja com a delegação para enfrentar o Alianza Lima. O zagueiro tinha ficado de fora das últimas partidas por conta do desgaste muscular, né? Ele tinha perdido aí as partidas recentes, partidas até importantes, né? Ficou de fora, inclusive, do confronto contra o Santos, ficou de fora do confronto também contra o Náutico, perdeu o confronto também contra o Fortaleza. Foi uma sobrecarga onde o departamento médico e a comissão técnica trataram com muito cuidado, com muita cautela, toda essa situação do Arboleda, até para que não se transformasse em algo mais grave. Mas agora o Arboleda está recuperado 100% e deve começar a partida como titular diante do Alianza Lima, né? Até existia a expectativa dele já ter voltado contra o Náutico, porque clinicamente até ele estaria disposto, estaria disponível para enfrentar o Náutico. Porém, essa segurada que o Zubeldia deu em relação ao Arboleda foi o suficiente para que ele tivesse mais algumas sessões de treinamento justamente para chegar contra o Alianza Lima 100%, tranquilo, totalmente recuperado e pronto para poder jogar. Resta ver como fica a questão do ritmo de jogo, né? O Arboleda perdeu algumas partidas importantes, não foram, né, partidas muito grandes, mas foram partidas consideráveis.
Resta ver como é que vai estar esse ritmo de jogo do Arboleda. O Arboleda aqui mesmo, né, com 33 anos e mesmo também com a vida agitada que ele leva, ele é um cara que se recupera muito bem, ele é um cara que fisicamente é um dos privilegiados dentro desse elenco. E aí agora vai ter a oportunidade de fazer a dupla de zaga no São Paulo com o Alan Franco. O Alan Franco que também teve, né, esse problema recente aí no tornozelo, chegou a algum momento a acabar preocupando, mas já voltou contra o Fortaleza, então a tendência do Zubeldia escalar a sua dupla de zaga titular para enfrentar ali o Alianza Lima fora de casa, até acredito eu que ele deve voltar com aquela formação com dois laterais, né? Ferrarese e Cedric lá na frente, Arboleda, Alan Franco e o Enzo Dias deve completar esse sistema defensivo com 5 jogadores, né, da área defensiva, mas com o Cedric jogando um pouquinho mais espetado lá na frente. Acredito eu que deve ser assim que o Zubeldia está pensando esse confronto contra o Alianza Lima. O Oscar, por que Pablo Maia e Arboleda voltaram e o Oscar ainda não? O Oscar até tá começando já a trabalhar com bola, tá? E aí corrobora um pouco com a informação que a gente tinha de que ele está meio que numa condição que ele esteve contra o Tajeres lá na primeira rodada da Libertadores, que é o que, olha, dá para ir pro jogo? Dá, vale a pena? Não. Então é mais ou menos nesse cenário que hoje está o Oscar. Ele até poderia ter condições, ele tem na verdade condições de estar em campo contra o Alianza Lima, mas até porque o Zubeldia encontrou soluções dentro desse plantel, o Matheus Alves começou a ter rodagem, apareceu o Lucas Ferreira, o Lucas Moura retornou de contusão, o Ferreirinha aí também está 100%, então ele entende que há uma gama de opções ali, o Rodriguinho tem sido uma opção legal de segundo tempo, então não há uma necessidade como teve lá contra o Tajeres, até também por uma questão de pressão, né? Ele precisava muito daquele resultado contra o Tajeres, talvez um resultado negativo poderia ter uma mudança significativa nos planos da diretoria em relação até a permanência do trabalho do Zubeldia. Então, como ele está nesse cenário um pouco mais tranquilo, não calmo, mas um pouco mais sossegado em comparação contra o Tajeres, alinhado também com naquela vez forçou o Oscar e ele sentiu, para que eu vou forçar agora? Será que vale a pena? Já que eu tenho esses retornos, já que eu tenho opções. Então foi pensando em todo esse cenário que aí o Zubeldia decidiu então não levar o Oscar para o confronto contra o Alianza Lima. Ele segue fazendo o seu cronograma nessa semana, vai continuar treinando com bola, a expectativa até ele deve ter condições de enfrentar o Palmeiras, tá? Mas aí vai ficar muito, né, nessa questão, vale a pena no gramado sintético na Arena Barueri, se levar ele, até que ponto também o atleta quer jogar lá na Arena Barueri, será que não vale a pena segurar um pouquinho para o confronto contra o Libertad, que já é um confronto dentro de casa, sendo que no outro sábado você já vai ter o Grêmio para enfrentar. O Grêmio é o Mirassol. Agora na cabeça eu não sei, mas é um dos dois. Então, que também é no estádio do Morumbi. Então vai valer a pena você segurar? Não é melhor você segurar nesse sentido em vez de forçar a barra? Então é por isso que o Oscar ficou em solo brasileiro, não vai lá com a delegação para Lima, vai continuar fazendo seus trabalhos aí para continuar a sua recuperação 100% aí com a camisa tricolor. Beleza? O que vocês acharam aí dessas três atualizações aí do Departamento Médico do São Paulo? O Departamento Médico que agora vai começar a esvaziar, né? Já saiu o Lucas Moura, o Ferreirinha já retornou também, né? Que tinha ficado aí também com uma sobrecarga. Estão voltando aí agora a Arboleda e Pablo Maia, o Oscar, a tendência de voltar por mais tempo. Agora já os outros do Departamento Médico, trazendo um pouquinho de atualização em relação a isso. O Henrique Carmo ainda não tem previsão de retorno, tá? Ele que tá com um probleminha também no tornozelo, desde lá da partida que ele jogou no Sub-20, ele ainda não tem uma atualização muito clara, uma previsão, na verdade, sobre o seu retorno. Igor Vinícius também com uma lombalgia, também é desfalque por tempo indeterminado, ainda não se sabe como é que é o grau, como é que tá essa situação. O São Paulo vai tratar diariamente essa situação com o atleta, e tem a questão do Luiz Gustavo, que só deve retornar somente lá em julho, na verdade, a começar a fazer atividades, né, físicas, não é nem voltar para campo de fato, e ainda tem o Caleri, que fez a cirurgia, não deve retornar ainda nessa temporada. A previsão é de retornar para o ano que vem, mas, né, o Caleri também ele é meio teimoso, ele é meio briguento, assim, no sentido positivo, né, um cara que gosta de ir pro combate, talvez se ele tiver uma recuperação plena, ele consiga até voltar na reta final dessa temporada, mas a previsão atualmente é para ele retornar somente em 2025. Acho que eu não esqueci nenhum dos desfalques, né? O São Paulo só tem esses desfalques, Enzo Dias
e Marcos Antônio retornam contra o Alianza Lima, eles que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro, então aí não serão problemas para essa partida de Copa Libertadores da América. Enzo Dias deve ficar com o lado esquerdo do campo e o Marcos Antônio deve fazer a dupla de volantes ali com o Alisson, essa dupla de volantes que a gente aprendeu a amar, a verdade, né? Eu gosto dessa dupla de volantes. A dupla de volantes foi muito positiva. E agora com o acréscimo do Pablo Maia, né? Ele pegando o ritmo de jogo, o Zuzu Balov vai poder fazer um revezamento ali nos seus volantes. Dá um descanso pro Alisson, pelo amor de Deus. 13º jogo, vai pro 14º jogo aí. O Alisson precisa dar uma descansada, hein, rapaz? Tá difícil ali a situação, tem jogado praticamente todas ali o nosso querido Alisson 25. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos nesse domingão aqui. Espero que você tenha curtido bastante o domingão. Aproveite. A noite de domingo talvez seja uma das piores sensações, né? Tá chegando o domingão, você tá feliz, tá tranquilo, mas aí já começa ali o futebol das 4, aí já começa ali o domingão do Hulk, mas você já fica... Aí quando vem aquele, é fantástico, aí azedou que acabou seu domingo, mas tá tranquilo, vamos para mais uma semana cheio de boas energias e cheio de prosperidade para todos nós. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu curtir é muito importante para o engajamento aqui, a gente tem crescido cada vez mais, tá? É sempre importante trazer. Pega o link desse canal aqui, compartilha com 1, 2, 3 amigos seus são paulinos que ainda não conhecem aqui o canal, para eles também ficarem super bem informados sobre as últimas do São Paulo, a gente crescer, trazer cada vez mais conteúdo, trazer cada vez mais novidades aqui para o nosso canal. Fechou? Um abraço para todo mundo, bom domingão, beijo para vocês, para a família, até a próxima, tchau!